você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Acho que não. Não que eu não me arrependa de algumas coisas, mas eu acho que hoje, para eu ter a mentalidade que eu tenho, Foi necessário. Eu precisei viver aquilo. Tudo. Até os desertos que eu cruzei foram essenciais para me lapidar e eu sei quem eu sou. E hoje eu tô com ela, que é empreendedora, mãe, filha, esposa, mulher, mãe de pet. E para deixar tudo ainda mais interessante, ela é ariana. O signo dos inícios, da coragem e do fogo. E olha só, o primeiro signo do zodíaco, a nossa primeira entrevista. Claro que não poderia ser ninguém menos que ela, Mariana Fernandes. Muito obrigada, Mari, por ter acreditado na gente, por estar me recebendo aqui na sua casa, separar um tempo e estar nessa loucura com a gente aqui. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. E antes de mais nada, eu quero parabenizar você pela ideia, muito bacana de ouvir as pessoas. Hoje em dia, a vida é tão corrida, nem todo mundo tem tempo ou quer escutar o outro, e você é tão aberta para escutar nossas histórias. Ai, obrigada. Ai, eu gosto muito de história. Eu fiz, não terminei o curso de história, mas a minha intenção era ter terminado e ir para teologia. Então eu sou fascinada com histórias e hoje, nesse ramo do empreendedorismo, eu vejo muita gente, eu digo que é com grama artificial, sabe? E eu vejo muita gente com grama de verdade, grama de real. E a grama real, ela é difícil de estar bonita, brilhando, tá verde, você tem que estar cuidando, aguando, né? Tem hora que, não sei se acontece quando você perde a palavra em português, tem hora que eu fico confusa, será que tá certa essa palavra? Então, eu quero trazer para todo mundo também, até para novos insights, né? Às vezes a pessoa, ela tá numa posição hoje que, cara, será que é só eu que tô passando por isso? Será que eu tô errada? Eu vejo tanta gente feliz, alegre, nossa, minha empresa é 100% maravilhosa, sabe? Meu negócio é 100% perfeito. E não tem empresa 100% perfeita, pelo amor de Deus, gente. Então hoje a gente tá aqui com ela, a gente vai saber um pouco mais da Mariana. Vamos lá. Começando, Mari. Mari é carioca. Isso. Mari, da Gema, é isso que eu quero saber. Quando a gente fala carioca da Gema, significa do Rio, cidade ou de todo o estado? Cidade. Quem nasce da cidade do Rio de Janeiro é carioca. E você é de qual região do Rio? Eu cresci no Caxambi, pertinho, tá. do ladinho do Meia. Meia eu conheço. Meia é todo, né? Já a gente escuta nos programas, é mais fácil reconhecer a área quando fala Meia. Mas assim, a maior parte da minha vida no Rio foi no Caxambi. No Caxambi. E qual a sua praia preferida lá? Ipanema, Posto 9. Cara, eu sempre... Todo mundo, né? Copacabana. Eu, honestamente, eu não gosto de Copacabana. Eu fui no Recreio, eu gostei do Recreio. Leblon, Ipanema, eu achei mais, assim, esportista. Quem é do esporte, quem gosta mais de correr, de jogar futevôlei. A do Leblon eu já achei um pouco mais tranquila do que Ipanema. É tão perto, mas tem uma diferença. Eu vi diferença. Ipanema tem muito assim, quer dizer, todas as praias, acho que do Rio, é dividido muito por posto, né? Então, cada posto você encontra a sua tribo. Então, dependendo do posto que você tá, você vai encontrando. Eu fui no Arpoador, bati palma pro sol. Sim, ai, gente, eu amo essas coisas. Ai, foi muito legal. E me fala, nessa época, a sua infância foi toda no Rio. E conta um pouco pra gente como é que foi a sua infância. Você tinha alguém empreendedor, algum exemplo pra você nessa época? Eu cresci, né? Meus pais são divorciados, então a maior parte do tempo eu estava com a minha mãe. E a minha mãe professora, funcionária pública, professora do estado do Rio de Janeiro. Guerreira. Guerreira. Então, assim, em questão de empreendedorismo, não. A minha mãe, muito pelo contrário. Ou a gente até às vezes conversa, ela é meio... Eu falo, mãe, mas você é tão morna. Mas, assim, não querendo julgar por um lado negativo. Mas que ela não era, assim, de pensar mais, querer empreender, querer tentar fazer alguma coisa, não.
ela estava bem ali com a vidinha dela, ia trabalhar. O que ficou muito de exemplo para mim nesse período é mais a disposição. Minha mãe, divorciada, 2 filhos, Vai atrás. professora do estado, saía super cedo para trabalhar, chegava assim de noite, tinha que ficar pegando, né, vários horários para poder dar conta de tudo, e eu não escutava a minha mãe reclamando. Zero murmúrio, zero vitimismo, zero Ai. reclamação. Então, o que eu acho que mais ela, e eu uso também isso hoje no empreendedorismo, foi esse lado. Ah, tá bom, tá ruim, eu vou ali, eu vou entender que tá ruim, eu Aham. vou dar aquela choradinha se precisar, Dá uma mas eu não vou ficar aliviada. presa no vitimismo, no murmúrio, eu vou tá ruim, então o que que eu tenho que fazer para melhorar? Isso aqui não é aqui, esse caminho tá legal, então eu vou buscar um outro caminho. Então, isso sim eu aplico no No dia a dia empreendedorismo, hoje. mas pensar em crescer, em empreender, não Não, não tive. tinha Na esse verdade, eu espelho. nem sei, porque sabe quando parece que já vem um chipzinho Aham. na sua cabeça? Eu acho que eu já fui ali. Em alguma outra vida, talvez, É, e já isso. veio aí no sangue, Já tá assim. ali acordado que eu ia para esse caminho. Mas na sua família, pessoal mais próximo de você, então todos eles eram, vamos supor, vamos dizer assim, CLT, Isso, praticamente. sim. Não sei, sua mãe não era CLT, era funcionária do estado, mas Isso. ninguém empreendia, você não Não, tinha essa base, não. assim. De adulta, eu tive um primo, que ele é empreendedor também nato, e mas antes disso eu já demonstrava ali algumas coisas, então Uhum. acho que ele também veio com o mesmo chip que eu e foi isso. Talvez algum ancestral muito É. distante, assim. E quando você era criança, que você lembra, qual que era o seu sonho? "Ai, Mari, o que que você quer ser quando você crescer?" Eu O que que queria ser você sonhava? professora. Eu fiz Sério? magistério. Isso, a gente vai entrar lá, que eu lembro que Aham. a gente tem um pré-formulário antes, e você me falou que você fez magistério. Sim. Então você brincava com as bonecas de escolinha também, essa Sim, coisa eu toda? gostava, assim, eu gosto, né, acho ainda, mas eu sempre fui apaixonada pelo magistério. Eu fiz prova na época no Rio, né, para outras escolas também, porque essa escola que eu fui era concursada, Uhum. e eu decidi que eu ia querer ficar no magistério. Hum. Nossa, muita gente achou que ia ser ruim, que absurdo, e você tá indo para o magistério. Ah. Mas era porque era um sonho mesmo. Eu tinha, desde pequena, o que que você quer ser professor, e depois fui crescendo e falando, não, eu quero ter uma escola. Ah, Era o meu sonho. tá vendo? Então o empreendedorismo já vem aí de infância, de outras vidas, talvez. E você tem alguma lembrança da sua infância, alguma coisa que te marcou? Assim, você fecha o olho, quando você lembra você pequena, pá, vem a primeira coisa que vem. Seja em relação a qualquer coisa. Eu não sei se é porque tá tão recente, eu conversei com meu marido esses dias, eu gosto muito de praia, né? Ah. E aí a gente ia muito quando eu era menorzinha com meu pai. Então, apesar dele não viver com ele, mas ele buscava a gente nos fins de semana. Uhum. E aí, mas eu não sei se em todo momento, é que hoje, por ter talvez conversado há pouco tempo isso com meu marido, eu tenho. Sabe quando você conta uma história? E eu Aham. conversei com ele esse fim de semana. Lembro que meu pai era sócio de um clube na Barra da Tijuca. E aí a gente ia pra Uhum. praia, passava a manhã toda ali na praia. E quando ia dando o horário assim, de almoço, a gente juntava tudo e ia pro clube. E aí almoçava no clube e passava o Ai. resto do dia. Claro que isso não fazia parte da minha rotina, né? Aham. Era só bem de vez em quando meu pai pegava a gente. Mas era uma coisa assim gostosa, né? De Não, viver. E é até legal. hoje eu lembro. Lembro do biquíni cheio de areia, porque era pequenininha, essa parte era péssima. Nossa, eu honestamente, eu não gosto de praia, porque, bom, eu sou de Minas, não ia muito à praia. Eu fui na praia a primeira vez, eu tinha 19 anos, Uhum. quando eu conheci a praia. Só que e foi no Rio. Eu peguei um ônibus em BH de noite, passei a noite no ônibus, cheguei, de manhã, foi até em Botafogo, Uhum. Flamengo Botafogo. Aí eu falei: "Nossa, que lindo". Aí depois eu fui descobrir que era uma das piores, que o aterro é aterro, né, não, Geralmente assim. é mais um morador que frequenta ali. Que aí eu cheguei assim, olhei e estava de calça jeans, estava de tênis, sentei na praia lá, não entrei não, sentei, olhei, dei tchau e voltei, porque eu tinha que trabalhar no outro dia seguinte. Só bate e volta mesmo, sabe. Eu era meio louca assim, pensava, impulsiva, "Ah, vou No hoje", e Resolvi conhecer resolvi. a praia. É, tô indo.
Mas eu gosto de ir na praia, porém eu não gosto da água. Porque aquela coisa de Tipo, ficar ficar pinicando. pegando, sabe, o sal. Mesmo que você vai depois no chuveirinho e tal, ai, não é pra mim. Eu sou Eu prefiro raiz do piscina. Caxambi, a gente pegava ônibus, ia lá para Ipanema, depois voltava com o ônibus lotado, pinicando, raiz Ai, mesmo. eu já peguei o metrô do Rio, com um monte de gente, tinha até cadeira da Aham. praia dentro do trem, aí o pessoal sentava mesmo e ficava conversando, como se estivesse na praia, mas dentro do trem. Aham. Era muito legal. O Rio é outro mundo. É outro mundo, eu Você acho que é vê de outro tudo mundo. um pouco. É muito legal. E você, passando dessa fase de criança para adolescência, como que foi a Mariana na adolescência? Pré-adolescência, adolescência, relação com amigos, até mesmo você foi uma adolescente que dava muito trabalho para sua mãe? Não, diz a minha mãe que não, né? Não, mas eu acho que não. Eu sempre fui muito de estudar, nunca repeti de ano, então aquilo assim, sabe? Minha mãe pegava também muito no pé, falava, vocês são filhas de professora, não Tem que pode e tal. Então, assim, trabalho não dei muito, não. Tinha bastante amigo, gostava de sair, saía muito. Isso aí também eu lembro. Não preciso nem fechar o olho para lembrar. Já lembra? Eu saía demais, gente. Às vezes eu e a minha irmã, a gente fica lembrando das doideiras que a gente fazia de ir à praia, chegar, tempo só de trocar de roupa, já ir pra balada. E não é balada igual aqui, que é 2 horas da manhã, não. É voltando, passando na padaria para tomar café. Como que eu aguentava, eu não sei, mas eu Ai, aguentava. Então, a minha adolescência foi assim. foi bem aproveitada? Foi bem Foi? aproveitada, embora eu tenha tido que amadurecer muito rápido. A minha mãe, quando eu tinha 17 anos, ela veio para cá. Então, com 17 anos, eu fiquei no Rio e assumi meio que, sem a minha irmã nem querer muito, a ideia de mãe Mãe, né? da minha irmã. 1 ano e 8 meses só, mas eu lembro até hoje dela ligando para minha mãe, falando assim: mãe, por favor, fala com a minha irmã que ela não é a minha mãe. Quantos anos ela tinha nessa época? Tinha Qual a diferença? 16. É 1 ano e 8 ano? meses. Ah, pouca coisa. Pouca coisa, mas eu acho que eu era mais assim, Caxias, como a gente diz lá no Rio. Eu era. Acho que eu amadureci realmente mais cedo, então eu queria fazer as coisas certas. Não, minha mãe tá lá do outro lado, não posso decepcioná-la, ela tá Ai. contando comigo, então era meio que por aí. Você acha que isso te afetou numa maneira, na época, positiva ou negativa? Porque, né, na adolescência, né, 17, 18, 19, você quer curtir, amigos, farras, você tá descobrindo, né, aquela transição do seu "eu não sou criança, não sou adulto, o que que eu sou?", né, e aí vem essa responsabilidade cedo pra você, porque, bom, eu sempre te falei que você tem naturalidade com liderança, então eu acho que talvez você acha que essa parte te ajudou pra Mariana de hoje, líder? Sim. E hoje, a Mariana de hoje consegue distinguir o que foi bom desse período e ficar com isso e tentar soltar o que não foi, porque também teve a parte negativa, né? Acho que sim, essa parte eu acho que os medos que eu passei lá, nossa, aí hoje eu já acho assim, tudo eu aguentei ali com 17 anos, não vou aguentar agora. Não, tudo Fichinha. mas interferiu muito porque eu tenho um lado extremamente controlador, que hoje eu cuido, eu trato na terapia. Então, um beijo pra Sil, que tá me salvando, porque muito trabalho, realmente, eu lembro que a primeira vez que eu tive que deixar uma equipe isso em mim, eu terminei o dia com isso aqui, ó, Duro. doído, tenso, duro. O delegar é tudo muito difícil para mim por isso, porque eu tive que assumir o controle da minha vida muito cedo, então eu fui para esse lado muito controlador, mas uma dureza desnecessária, né? Então hoje eu consigo já estou trabalhando isso, então consigo hoje separar o que é bom, eu tento manter. Eu acho que tudo tem um lado, na dosagem certa, né? Então, o Sim. controle não é que seja negativo, eu entendo isso. Mas ele, quando ele se sobressai demais e ele é muito maior do que qualquer outro sentimento, ele pode ser prejudicial. E eu entendo que foi ali que esse controle tomou forma e cresceu. Entendo. E pra você, qual que foi a primeira coisa que você lembra que você conquistou sozinha? Você
Você falou assim, uau, eu consegui, yes! Eu lembro, Yes! eu tenho. Cara, eu consegui, não acredito. Aí eu vim, né? Minha mãe veio primeiro, depois eu vim, eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos. Eu devia ter só um ano aqui, não sei, ou de 18 para 19, ou 19 anos. Eu comprei um terreno em Búzios. Sério? Com Aí 18 anos? eu falei, gente, eu sou demais. Sabe aquela coisa de você muito orgulhosa de você mesmo? Sim. Como? Porque assim, no Brasil eu nunca ia imaginar isso, né, e tal. E eu aqui, eu sempre fui muito organizada com dinheiro, desde sempre, desde quando eu me entendo por gente. Desde a Tá. época que minha mãe me dava dinheiro para comprar lanche na escola. Eu, eu, Olha. eu comprava o menos, assim, tentava economizar para juntar, e aquilo que eu ia juntando, eu ia comprando alguma coisa que eu queria, eu ia uma roupa, um passeio, alguma coisa assim. Então, eu sempre fui muito controlada com dinheiro. Eu sempre botei objetivos, sabe? Aí Sim. eu tenho o objetivo de viajar. Então, eu sei que toda semana eu vou guardar tanto, tanto, tanto. Então, eu sempre fui muito organizada. E quando eu vinha para cá, mais fácil ainda, né? É. Porque a gente trabalhava muito, mas a gente vê o dinheiro, a gente vê a recompensa do nosso esforço, né? Sim. Então, eu trabalhei muito já desde quando eu cheguei aqui Uhum. e fui juntando. E aí apareceu uma oportunidade ótima, um terreno num condomínio que estava assim, crescendo, começando. Então, peguei o condomínio zero. Então, eu ia Olha morar só. lá, assim, de imediato. Eu falei, nossa, perfeito para mim. Uma entrada super baixa. E eu falei, nossa, Minha gente, um terreno em oportunidade. Búzios. Que massa, parabéns. E de onde que você acha que veio essa organização? Meu pai sempre foi assim. É. Eu não sei se eu sou por ver, porque se for alguma coisa assim, é mais do inconsciente mesmo, porque eu não Aham. lembro, sabe? Eu não tenho a lembrança do meu pai fazendo cálculo, organizando e tal. Mas tudo que eu faço, a minha mãe fala: Nossa, é seu pai. Tudo Uhum. anotado, tudo organizado, tudo separado. Ela diz que meu pai sempre foi Interessante. assim. E você quando que você percebeu que você tinha algo diferente dos adolescentes, pré-adolescentes da sua idade, até seus 20 anos? O que que você viu que você tinha de diferente? Quando até qual idade mais ou menos você percebeu: "Olha, né, eu sou diferente, tem alguma coisa errada comigo? Eu sou diferente?" É, eu acho que um pouco nesse lado também da responsabilidade, e principalmente com dinheiro. Eu Aham. nunca fui gastona, não sou até hoje, não ligo, não sou consumista. E desde nova eu reparo isso em mim. E eu lembro, inclusive, de viagens que eu fazia em grupo, isso o quê? 15 anos. Uhum. E é tipo carnaval, ou ia passar um período maior numa casa de praia e aquela galera, de eu ficar com dinheiro de alguns dos amigos para o dinheiro chegar até o final do passeio, da Olha viagem. só! Então eu ia soltando, eu dividia aquele valor que eles tinham nos dias e eu Aham. ia dando. E eu ainda falava, ó, se sobrar alguma coisa de ontem, você junta com esse aqui, que aí de repente tal, tal, tal. É, Isso aqui é só seu limite, você não pode gastar mais do que isso no dia de hoje, então se limite a isso. Então eu você era um fazia isso. banco, É, mais Mariana, ou você menos, era é. a dona do consórcio. Aham. Você era já do Inclusive eu já fui consórcio. dona de consórcio aqui. Você já tá na sua veia então. Seu pai, o que que seu pai fazia? Seu pai trabalhava com o Meu pai quê? trabalhou na Telerge, é uma empresa do Rio, né, na Aham. parte de telefonia. Ah, ele não trabalha com finanças, coisas Não, assim não. Ah, que coisa, é, você é muito voltada pra isso. Quando você o que que aconteceu pra sua mãe vir pra Nova York? E por que foi Nova York, né? para New Jersey. New Jersey. É. Como é que foi esse processo, desde o momento que ela pensou, concretizou, e como que você recebeu isso nessa época? Foi assim, bem, o motivo tá meio óbvio, né? Professora, duas filhas, professora de escola pública, tinha pavor de imaginar filhos, infelizmente, estudando na escola pública. Então, assim, ela fez de tudo para a gente tentar manter um padrão, pelo menos escolar. Só que tudo muito caro, né? O Rio de Janeiro é tudo muito caro, e chegou um momento que realmente pesou, a Uhum. conta pesou, a conta não batia. E aí foi nesse, né? Eu com 17 anos, eu lembro até hoje, ela sentada. Inclusive, isso foi parte da terapia, voltar nesse lugar. Porque, assim, Ai. a cena é muito clara para mim, a gente sentada numa mesinha que a gente tinha na sala, e ela me falando que ia ter que vir para cá, que realmente as contas não estavam batendo, e que ia precisar vir para poder tentar organizar a vida, voltar a ter o controle da vida financeira. E ela tinha uma irmã que já Uhum. estava aqui. Uhum. E então essa irmã ia ali ajudar e recebê-la,
nesse primeiro momento, e eu entrei quase que em pânico, né, na época, porque eu extremamente tímida, eu não comprava sacolé no vizinho. Sério? Você é tímida? Demais, demais. Isso? Nossa, minha mãe me colocou na infância num curso de teatro para ver se eu perdi um pouco a timidez, para ver o grau que era. Gente. Era extremamente tímida. E o que eu pirei mais na época era, meu Deus, eu vou ter que ir no banco, pagar conta, falar com caixa, né? Umas coisas assim. E foi assim, não foi fácil, não. E sempre achei minha mãe corajosa demais. Lógico que ela não me deixou assim, deixando, né? Veio preparou ficar a tudo. pessoa que ela tinha uma ajuda quando a gente era criança, né? Uhum. Que ficou ali com a gente, porque ela também trabalhava. Então, Sim. trabalhava lá em casa com a gente, era uma segunda mãe, né? Então, ela foi ficar com a gente lá, porque ela confiava muito nessa pessoa. Então, assim, ela não largou. Uhum. Mas ainda assim, né? Ela Tem mesma aquele fala. sentimento. Então, assim, minha mãe é muito corajosa. Fez, tinha que ir mesmo. Então, assim, muito orgulho da minha mãe, que eu sinto pensando nisso, e sentia nessa época já também, mas um pouco assustada que eu ia ter. Falei, gente, agora eu vou ter que É ser porque a adulta na responsabilidade, casa pá, mesmo. já veio de uma Então, vez. e eu não queria vir. A minha irmã queria, eu já tinha terminado o segundo grau, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, e eu falei, não, mãe, mas eu vou ficar aqui então, e vou terminar minha faculdade, vou visitar, vou ficar te visitando lá. E ela tá, mas a sua irmã, que não tem nada engatilhado aqui, então ela vai terminar o segundo grau, e aí ela ficou lá 1 ano, minha irmã, e a ideia era só minha irmã vir. Uhum. E aí, nisso que deu o tempo para minha irmã vir, eu vim junto, só passar 1 mês. Uhum. E na época eu já dava aula numa escola, e quando eu cheguei aqui, o que eu ganhava lá na escola, eu ganhei uma semana. Aqui. Eu falei assim, quero testar, quero ver como é que é trabalhar, né? Vamos lá. Já mudou Aí seu fui trabalhar pensamento. numa fábrica que no Brasil a gente chama de mala direta, Tá, que é eu já direct ouvi mail. falar. Eu já ouvi falar, mas eu não sei te explicar o que que é. Lá era assim, maquinário mesmo, tem um monte de correspondência chegando, você tem que juntar, checar, botar Tá. o, Envelope. o elásticozinho para separar pela região e tal. E ganhei fazendo aquele trabalho, sem falar um A de inglês. Ganhei o que eu ganhava no mês. Eu falei para minha mãe, não, eu vou Aí ficar sua com mãe ele. entendeu agora? Falei, não, vou ficar. Não. Aí foi aí que eu falei, não, eu não. Aí voltei pro Brasil. Aí vendi tudo que eu tinha. É a parte do financeiro, né? Minha mãe, não, eu vou comprar passagem daqui. Falei, não, tem um monte de coisa para vender aqui. Ela dá isso tudo. Falei, não, dou, vendo. Vendo que eu não vai precisar gastar um centavo para eu ir para aí. Aí tudo que eu tinha lá que dava para vender, algumas coisas eu realmente doei para essa pessoa que ficou com a gente, né? Sim. Então tinha umas coisas maiores e tal. E vendi, fiz o dinheiro da minha passagem e vim para cá. Aí, nesse período, a minha mãe já estava em Canérica. Ok. Não me adaptei, porque precisava de carro, não consegui trabalho, não foi tão fácil quanto foi naquela. Porque quando eu vim visitá-la, já era Canérica, essa fábrica foi em Canérica, e a gente já tinha alguns conhecidos em New Jersey. Sim. E aí fizeram uns contatos, aí eu e a minha irmã fomos para lá, e aí eu fiquei lá 4 anos. E a minha irmã ficou um pouquinho mais de tempo. Minha mãe, que estava aqui, tentou ir para lá também. E aí lá também ela não Não conseguiu conseguiu adaptar ou se não adaptar. conseguiu? Porque o nosso trabalho lá foi naquela, assim, nessa chegada, foi mais em restaurante, Sim. barmaid, essas coisas. Então, para ela, era o que a gente conhecia, não ia dar ela, né, para trabalhar nessa área. Eu não tinha tanto contato com companhia de limpeza, não estava ainda inserida nisso. O que eu conhecia era loja e que procurava um pessoal mais novo. Então minha Sim. mãe acabou não dando certo lá. E aí ela voltou, então a gente ficou lá em New Jersey E e ela ela veio pra aqui. cá. E o digníssimo Fabinho, onde que ele entra na sua vida? Então, eu falo que eu voltei pro Brasil para casar, só. Porque eu fiquei aqui uns 4 anos. Tive até namorado e tudo, mas depois de 4 anos a minha mãe também decidiu voltar pro Brasil, Olha só. porque era ainda aquela, não, é meu país, eu vim aqui só tentar minha vida, vou voltar, porque meu lugar é lá, minha língua é lá e tal. E eu falei, também acho. E fomos juntas, voltamos, pensamos que íamos nos adaptar realmente,
mas Não. não funcionou, assim. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu não me vejo voltando. Eu Claro tenho que até dó. necessidade, mas eu não me vejo Eu voltando. morro de pena quando eu escuto alguém, não, porque eu só vou fazer aqui meu pé de meia, e aí eu vou voltar pro Brasil. Eu falo, gente, vocês não têm ideia. Porque eu também pensei que ia ser assim. E assim, arrumei emprego, não foi nem porque. Falta de trabalho e Não nada, foi. Eu mas por saudade. trabalhei. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu já fui trabalhando. Trabalhei no Banco Santander, tentei empreender, fiz curso de estilismo e moda. Sério? Então, assim, eu tentei realmente sobreviver lá. E aí foi nesse meio tempo aí dos 4 anos tentando sobreviver lá que eu reencontrei o Fabinho. Porque, na verdade, eu já conheci o Fabinho, sabe essa turma que ia, Aham. carnaval, nananana? E a gente era da mesma turma. Só que ele tinha uma namorada e eu tinha um namorado da turma. Só Tá. que assim, a gente não. Ninguém furou olho Era de amigo namorado até nenhum. então? Total. A gente nunca se olhou com outros olhos naquela época lá. Nunca que eu imaginei que eu ia casar com ele, lembrando da gente naquele período. É até engraçado a A gente vida é conta a muito história, louca. né? Então, eu voltei, fiquei 2 anos lá no Brasil também, assim, sem querer nada sério, querendo aproveitar, né? Não, eu quero sair. Gente, Rio de Janeiro, né? O que não faltava era coisa pra É. fazer. E que eu não queria nessa época era namorado. Então, fiquei 2 anos ali, sem namorar. E aí, quando eu sosseguei, que eu falei assim, ah, não, agora eu tô pronta. E aí, do nada, andando na rua, eu reencontrei o Fabinho. Já tinha reencontrado várias pessoas dessa mesma turma e ele eu nunca tinha Não. visto. E um dia andando, e é até engraçado, porque ele diz que eu estava andando na rua, eu e a minha mãe, a gente tinha um hábito de às vezes comer fora, ali pela área mesmo, e voltar a pé, Aham. caminhando. A gente falava para desgastar, a gente gostava, né, de caminhar. E aí nisso a gente estava andando, e alguém buzina assim, e quando eu vejo o Fabinho, aí eu corro, atravesso a rua, vou lá falar com ele. E nem foi ele que me viu, ele estava com um amigo, e o amigo olhou e falou assim: Nossa, olha ali que gatinha, sabe essas coisas assim? Ai, Aí ele foi olhar e falou assim: Ué, eu conheço, conheço. é. E aí também naquela hora, sem pretensão de nenhum dos dois. E é engraçado porque eu estava trabalhando com um evento na época, né? E aí falei para ele: Não, quando você tiver alguma coisa legal, me fala. Um evento maneiro, arrumar um ingresso, coisa assim, sabe? Aí peguei meu telefone, aí peguei o telefone dele, mas não dei o meu. E aí ele conta que esse amigo, quando saiu, olhou assim para ele e falou assim: Mas você é muito idiota. Ela nunca vai te Se ligar. ligar, Você tinha que tinha ter que ter pego o pegado o telefone telefone. dela. E só que aí, olha que louco. Nessa mesma semana, tipo, uma quarta-feira, eu encontrei com ele do nada na rua. Uhum. No sábado seguinte, eu fui pro ensaio da Mangueira, que era época pré-carnaval e Nossa, tal. E aí, quem que eu eu amo. encontro lá na multidão do ensaio da Mangueira? Fabinho. Fabinho. Tanta gente. Aham. Fabinho. Aí dou de cara com ele, do tipo, eu não ia ligar realmente, mas nem precisou. E ali ele pegou meu telefone, e a gente foi pra praia no dia seguinte, e dali Não começou. largou Não, mais. Eu acho incrível essas histórias. Sério. é bem. Tinha que ser, realmente. Tinha que E ser. depois eu descobri que ele tinha um negócio no Brasil e o contador dele era embaixo. Eu morava nessa época na Tijuca e era um prédio comercial, tinha uma área comercial embaixo Uhum. e o contador dele era ali. E ele falava que ele, assim, esses 2 anos que eu não queria nada com nada, ele já frequentava aquela partezinha ali. Ele estava no meu prédio, ele, Mariana, estava ali direto. Direto. Quase todo. Não, no mínimo todo mês ali. E, tipo, a gente nunca se esbarrou. Quando é pra ser, cara, Era o tempo certo, na Deus é hora incrível. certa. Deus é muito incrível. Voltando um pouquinho mais atrás, quando foi que você começou a trabalhar? Com quantos anos? 17 anos. 17. E foi dando aula? Não. Não. O que você fazia? Foi No Brasil? no Brasil, mas bem nova também. Acho que também foi nessa faixa dos 17 eu comecei também a dar aula. Mas antes disso, eu tomei conta de criança na. Lá no Brasil tem muito esses, sabe, cercadinho de mall, de shopping center. Aham. Então eu tomava conta Você era daquelas. monitora? Eu era Exato. monitora também. Nossa, eu vivi É. muito tempo monitora, vestida de Pluto, Mickey, Minnie. Aham. Dançava nas festas. Dançava, Nossa. aham. E aí, nesse período também, aí eu também fiz, tipo, freelance, não era fixa, mas tinha animação de festa, então eu ia fazer animação de festa. E aí, nesse meio tempo também, uma amiga minha que também fez magistério comigo, a gente se juntou
e abrimos uma companhia de De animação de festa. festa. Isso com 17 anos. Gente, passada, passada, porque dos meus 20 até os 27, 28 foi assim, trabalhando com festas infantis. Uau! Eu era, primeiro eu comecei montando cama elástica, eu era monitora de cama elástica, depois brinquedo inflável, aí comecei a ir pra área mais da animação mesmo, de ajudar na animação, de vestir personagem, Papai Noel, final do ano, sair no trenzinho. Uhum. Nossa, Nossa, era que coincidência, ó. 24 por 7, 7, 24. Trabalhava 7 dias, 24 horas praticamente, porque era mais final de semana, né? Sim, sim. E durante a semana eu trabalhava na empresa de eventos. E uma época eu abri a minha empresa, mas só de fantasias, alugando fantasias. Mas não foi tão bom, eu fali. Mas é experiência, né? Experiência. Lógico. Nossa, eu fui muito crua, então Não, eu não eu tinha noção trabalhei nenhuma. também muito com evento, não só infantil. Então, o evento sem ser infantil tem mais durante a semana, Aham. congressos de Sim, neurocirurgia, sim. fiz congresso da FEComércio, então tinha, assim, alguma coisa. E tudo ali meio junto e embolado, eu É. fazia um pouquinho de tudo. Nossa, isso ajuda demais na vida. Bom, eu trouxe muita experiência dessa minha fase. Foi muito conversar com as pessoas, lidar situações, as gambiarras da vida, me ajudou muito com, ok, pensar rápido, sabe, numa Sim, situação. Porque eventos, né, é sempre imprevisto, você não sabe, eventualidade, Uhum. então... E teve o momento que, então, a gente pode dizer que caiu a ficha pra você do mundo, assim, da vida adulta, mundo real, foi quando sua mãe Isso. saiu da sua casa? Sim, que aí foi tudo meio que ali junto, né? Minha mãe saiu, veio pra cá, eu assumi ali, e aí trabalhar. Lógico, eu não tinha que bancar a casa. Ela ajudava, né? Ela tava aqui, ela mandava, mas eu me sentia assim, responsável. Uhum. Eu não podia ficar aqui dependendo dela, ela se sacrificou e tal. Então ali foi realmente o choque da vida Da adulta. vida. Você fica com a responsabilidade gigantesca, depois você vem para os Estados Unidos, começa a trabalhar, opa, o clique vem. Uai, o que eu tô fazendo no Brasil? Quanto tempo na primeira vez? 4 anos, 4 né? anos. 4 Você para 5 anos. volta pro Brasil, começa a namorar, encontra seu amor da sua vida, sua alma gêmea. E aí, nesse encontro da alma gêmea, você encontrou ele lá. O que você abriu a empresa, começou a trabalhar com eventos, né? Não, isso foi antes, isso Foi com antes. 17, é. Ah, foi antes, com 17, perdão. Tá, e Quando aí, eu voltei, eu também fui pegando mais o que aparecia, também um evento, também fiz evento, aí já nessa parte, aí não fiz mais com criança, Uhum. Trabalhei em loja, tentei ir para a área de moda, eu mesma fazia as minhas peças, vender, mas muito difícil Tava quantos começar. anos nessa época? Aí nessa época eu já tinha 24, 24. por aí. Você voltou do Brasil com 24, 23, 24? 20, não, porque 18, 19, uns 22, 22. 23, é. Tá. E quando você saiu do Brasil, você fechou a empresa de animação? Sim. Essa minha amiga, ela tentou continuar, foi uma outra amiga, mas era tão incrível, assim, era eu, ela e o irmão. Aham. A gente sabia exatamente o nosso lugar ali na empresa, sem pensar, sabe assim? Foi tão natural. Ela era mais do microfone, de estar ali fazendo a dinâmica e tal. Eu ajudava e fazia também, mas ela estava mais ali. Eu era mais de organizar, de Aham. saber, não, primeiro a gente vai começar por essa parte, depois a gente faz, aí nesse horário a gente já entra nesse e tal. E o irmão dela era o de se vestir, de literalmente, assim, ele era Entendi. o rei Aham. dos baixinhos. Então, assim, fluía muito bem. Aí ela disse que Cada quando um no seu trocou, lugar. e aí não teve isso. Aí parece que o negócio. Hum. Então foi pouco tempo e aí não aconteceu mais. O que você acha mais difícil? Começar do zero ou sustentar? Acho que Ah, sustentar. sustentar? Eu também acho. Bom, Porque do zero, eu acho que você tá no maior gás. Você ainda tá com aquilo, vai dar certo, você tá olhando muito só pro positivo, positivo. Aí depois você vai e começa. Então, assim, sustentar, você tem que saber muito o que você quer para sustentar. Eu costumo falar até com todo mundo que eu converso, as meninas na mentoria, tudo. Eu falo assim, tudo que você vai começar, você tem que ter um motivo muito certo e concreto para começar aquilo. uhum. Porque se você começar
pelo objetivo errado, vai pesar no meio do caminho e você vai desistir. Sim. Né? Então, por isso que eu acho que sustentar é mais difícil. Porque você começa no gás, mas se você não tiver muita certeza o porquê que você está fazendo aquilo, tipo, não é para começar porque alguém começou, não é porque o outro está fazendo, eu também vou fazer, isso é raso demais para você sustentar. Você tem que saber muito certo por que que você decidiu aquilo, porque é aquilo que vai te fazer sustentar o processo. Vai lembrar, ó, tá difícil, tá doído, mas existe um propósito, existe um objetivo muito maior do que tudo isso para poder fazer eu dar conta. Então, acho que o sustentar é mais difícil. A sua decisão mais arriscada até hoje, de toda a sua vida, você acha que, assim, ó, esse foi total arriscado, game changer, ever? Eu acho que voltar para cá, né? Porque, assim, eu estava no Brasil, embora, né, não fosse confortável, né? Eu não estava conseguindo ter. E aí, aquilo de ter a ideia de como é aqui, né? Que mexia comigo, que o simples lá eu não podia, né? Eu falo, bobeira, comprar um shampoo, que aqui a gente nem faz conta. Vai ali no Walmart e compra. Lá é absurdo. Eu não sei, eu acho que talvez isso que foi o game change. Aí eu estava no banco, eu tinha sido efetivada, né? Fui promovida, já estava com uma promoção ali lá, já meio que engatilhada. Eu fiz uma prova que o gerente, né, falou: se você tiver essa prova, você tem que passar para a Anbima para poder já virar gerente. Já era a caixa do banco. E ele vai tentando desde agora, porque é difícil passar, você provavelmente vai ter que tentar várias vezes, e aí quando a vaga sair, você já tá garantido. E eu passei de primeira, então assim, Olha eu já só. estava muito animada para aquilo ali. E aí a gente decidiu largar tudo e acabar vindo. Então acho que um ponto assim foi esse. E a ideia realmente de abrir a empresa, né? De deixar de ser helper, que ali também foi uma outra mudança. E foi uma mudança muito grande para mim, essa específica, porque não mexeu só com o externo, mexeu muito com o meu interno. Né? E assim, veio pós-pandemia, veio numa época que eu estava assim, muito sem saber para onde ir, perdida, literalmente. Aquela história de ter um objetivo. Eu não tinha, eu estava trabalhando para pagar conta, não tinha um objetivo maior. Sei total como que é. E eu ficava, gente, para que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Não... Sabe assim, sabe, literalmente um barco à deriva? Era eu naquele período. Tive uma crise de ansiedade, estava passando por umas situações internas, uns conflitos internos muito grandes. E aí eu entrei numa mentoria de finanças na época. Aqui, tudo aqui. Aqui, aí já era aqui. Aí já é meu segundo, eu acho assim, de momentos marcantes, assim, né, de capítulos realmente virados no meu livro da vida, vamos dizer assim. Então, só pra gente recapitular uma parte rápida, você saiu lá, você voltou pro Brasil, entrou pra moda, viu que não deu certo, e aí você entrou pro banco. Isso. E aí do banco veio todo esse processo, e você continua com o Fabinho, e vocês dois decidem largar tudo e vir pra cá. Quem que teve a ideia? Você falou, Fabinho, vamos largar aqui, vambora. Ou ele, meu bem, pelo amor de Deus, para com isso, vambora agora. Foi ele. Porque eu falava e tal, minha mãe já estava aqui de volta. E ele vendo lá que estava realmente muito difícil. E ele, se você topar aí, eu vou. Olha só. Falou. E aí vocês vieram, você veio de novo, você veio direto pra cá ou você foi pra Newark? Não, fui pra Connecticut. Ok. Chegando aqui, o que você fez? Onde que você começou a trabalhar? Na limpeza. Na limpeza eu já mesmo? direto, a minha mãe queria que fosse restaurante, sabe aquela coisa de mãe com dó, ai, filho, no pesado. E eu não tenho essa de pesado, não. Eu sou daqui a arregaça manguinha não mesmo. Eu preciso, vou. Então fui, aí fiquei, trabalhei um tempo. Já tinha trabalhado na limpeza, né, em New Jersey, naquele período que eu fiquei lá, conciliando um pouco também com o restaurante e tal, então já conheci o serviço. E aí eu fiquei, mas fiquei um tempo ainda como helper. E como que você se sentia? Porque, um exemplo, no Brasil você tinha uma posição, você trabalhava no banco, tá certo que você já sabia como é que era antes, mas essa posição tá no banco ali, no ar-condicionado, sentada, e aí você toda no estilo, e aí você volta, é como se fosse um regresso, entre aspas, né? Mas você tá voltando aí,
uma escada, um step para trás, para tentar ir para frente de novo, num outro caminho. O que você sentiu? Você teve alguma, não sei, alguma coisa assim, cara, será que é isso mesmo? Eu vou ter que botar a mão na massa mesmo? Eu vou ter que, sei lá, limpar a privada das pessoas? Então, isso daí nunca foi um lugar desconfortável pra É. mim. Eu conheço gente, assim, que teve muito problema. Não, eu nunca tive. Pelo menos essa parte assim do ego não me toma muito, não. Eu nunca me preocupei com isso. Eu sou muito do número, né, nessa parte. Então, assim, isso aqui tá me dando mais dinheiro. E eu Entendi. posso proporcionar pra mim, pra minha família. Nessa época eu já tava com a Alice, né, já mãe, muito mais do que tá no banco. Então, tá ali no ar-condicionado, no saltinho alto, toda na beca, não podia oferecer pra mim o que ali Aqui, limpar a privada podia. Então, bora entendi. limpar a privada. Eu não tinha muito Então assim, não, não. vambora, É o que der prática. números, quanto vou ganhar, Isso. vamos embora. Meio que por aí. Então é Sensacional. isso, tem que É botar na uma mão. mentalidade que te tira do conforto, do confortável, né, que mexe. Porque às vezes a gente tá... quem tá no conforto, às vezes é difícil sair, realmente, de fato, E acho que pior pra ainda do que estar evoluir. no conforto é cair na posição de vítima. Uhum. Sabe, eu colocar, ai, pobrezinha de mim, tava lá no ar-condicionado, agora vim pra cá e tô É, regredindo. Não, porque a vítima quer ser salva. A vítima sim. não quer fazer o esforço pra ir pro próximo nível. A vítima não quer, ela quer literalmente O que alguém mundo tá jogue a bola contra e ela. puxe, né? Então acho que também ajuda um pouco isso. Se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Acho que não. Não, você faria tudo do mesmo jeito? Não que eu não me arrependa de algumas coisas, Aham. mas eu acho que hoje, para eu ter a mentalidade que eu tenho, Foi eu necessário? precisei viver aquilo, né? Então, assim, não, eu acho que tudo, até os desertos que eu cruzei foram Aham. essenciais para me lapidar e eu sei quem eu sou hoje. E qual o maior erro, perrengue que assim, você fixou em você, como uma tatuagem? Você, esse erro aí eu vou levar pra vida toda. Um erro, sabe? Para a vida toda. Ou um perrengue, um deserto, uma época desértica, talvez, Essa época desértica que eu lembro é essa época do Brasil, da não, segunda... do vinda e Covid. Ah, tá. E eu acho. Na época que você voltou, então, já era Covid, quando você voltou pra cá? Não, eu fiquei aqui um tempo. No Covid eu já estava Já tava trabalhando para aqui. mim. E quanto tempo levou pra você deixar de ser helper e abrir a sua empresa? Eu acho. Porque assim, a coisa foi muito acontecendo, sabe? Tá. Não foi muito programado, não. E como eu já tinha experiência, aí eu tive pessoas que engravidaram, ia precisar de alguém que tomasse conta, e assim foi indo. Então, quando eu via eu já não estava mais trabalhando de help exatamente, estava cobrindo, estava no schedule de alguém, Uhum. e aí apareceu uma oportunidade, eu comprei meu primeiro schedule. Então Ai, eu devia ter aqui um ano. um ano. Um ano, foi bem, E bem. como que você via, você já conhecia alguma outras donas de schedule, outras empresas nessa época de limpeza? Então, não via, conhecia, mas não com essa mentalidade de De tornar empresária, uma. empreendedora, e que me fizesse assim, uau, eu quero chegar ali. Aham. Queria trabalhar para mim, mas acho que foi mais por isso. Eu acho que na verdade eu pisquei, eu acho que eu estava ali. Foi, né? E quanto que você, o que te fez essa virada de chave pra você virar Mariana SEO? Então, aí foi nesse processo que eu fiz essa mentoria, porque eu estava perdida, eu estava ali à deriva, eu preciso encontrar alguma coisa, entrei nessa mentoria Uhum. para aprender o que fazer com o meu dinheiro, já que eu estava aqui Tá. só pagando conta. Então, eu preciso ter um objetivo e tal. E ali ela falava muito de... Ah, se você já trabalha, como que você pode ir ou ser promovida, ou se você já é Hum. empreendedor, como que você consegue levar sua empresa para um outro nível? Eu falei, fale mais. Me interessa. Né? E eu quis entender, e foi ali que mudou a chavinha. Eu falei, não, então a Mariana Cleaning Service pode ser a Mariana Cleaning Service. Foi por aí, foi ali que mudou realmente. Aí eu fui começando a buscar mentoria, buscar livro, podcast, tudo que eu encontrava.
Felizmente, eu gosto de estudar, meu marido até ri de mim, fala: "Ela é maluca". Eu ia para os eventos e mentoria e ele olhava assim, falava: "Ali, ela tá feliz, ela tá feliz estudando". Eu sou dessa, eu tô feliz, eu gosto de um grupo de estudo, É então essa legal, parte não foi ajuda. difícil, mas eu na época ainda não esperava o que que eu ia encontrar. Sua primeira colaboradora. A minha primeira foi minha mãe. Sério? Aham, Ai, que então bonitinho. aham. Ai, mas é difícil. Ah, não, a mãe não conta. Né, A então mãe tem que não ser outra conta, tem que depois ser da mãe. outra depois da Então mãe. veio um anjinho na minha vida que, assim, eu sou amiga dela até hoje, e ela já veio, já foi, já veio, já foi. Hum, Ela tem um negócio, ela faz bolo também, então ela tem um hum, negócio dela também, mas ela ainda vem para limpeza de vez em aham. quando, então hoje ela ainda me dá help de vez em quando. Olha. E, assim, eu ainda ia junto, Aham. então não foi muito difícil. Acho que mais difícil do que a minha primeira, colaboradora foi quando eu saí, né. Então, assim, Hum. no começo que eu ainda ia junto, e aí era eu, ela e a minha mãe, era bem gostoso, deu muito match, e eu lembro, ai, era tão legal, gente, eu tenho até hoje guardado, que eu falo que vai ficar como relíquia. Eu vou um dia ter um museu da Mariana's Cleaning Service, Ai, que porque desde o legal. começo eu sempre fui Uma boa ideia. muito organizadinha, né, então, assim, eu fazia o contra-cheque dela à mão. Sério? Eu sempre, desde a minha primeira colaboradora, ela sabia, porque ela recebe por casa, então ela sabia qual era a casa, quantas casas ela fazia. Então estava lá segunda, tanto a Hum, primeira casa, tanto a segunda, terceira, mas tudo na mão, tudo no certinho. bloquinho, aí eu entregava junto com o pagamento dela. Ai, que Então eu tenho. fofura. E tinha a via dela e a minha via. Aham. Então ela recebia a via E aí você dela, tem a sua aí assinava e até até hoje. hoje. Até hoje? Então, da minha Uau. primeira colaboradora, e é legal ver, né, assim, a diferença. E como que você equilibra a visão de longo prazo com o caos do dia a dia? Dá para falar que não é equilíbrio? Que às vezes Na verdade, você enlouqueço, acha que dá para equilibrar né. a vida Mariana empresária, mãe, esposa, mulher, mãe de pet, todas as Marianas, existe um equilíbrio, Mari? Então, engraçado, isso daí eu cheguei a perguntar uma vez em uma de umas palestras que eu fui, tinha uma mãe falando, uma mãe empresária, e a minha pergunta para ela foi justamente isso: "Como que você faz para manter todos os seus jardins regados?", né. E ela, a resposta dela também foi essa: "Não dá para regar todos ao mesmo tempo". Então, é realmente, falei: "Não, então estou no caminho, eu não sou a única que faço desse jeito". Eu priorizo aquele que está precisando de mais atenção em cada momento, né. Uhum. Então, às vezes eu tenho que estar mais focada na família, às vezes eu tenho que estar mais focada a empresa ali do dia a dia, às vezes eu tenho que estar mais focada no planejamento do futuro, às vezes então eu vejo ali o que que precisa e às vezes dá uma enlouquecida, uma surtada, liga para uma amiga, pede socorro, ela manda a gente fazer soroterapia. Você já pensou em desistir? "Ih, qual foi a última vez do tipo, essa semana?" E Várias vezes. o que que te faz: "Ai, que vou desistir, não aguento mais", e aí depois: "Ok, vamos embora". É essa O parte que que eu que falo assim, acontece? tem que ter um propósito muito maior. Você tem que ter muita certeza por que que você começou. Porque quando você pensar em desistir, é ali que você vai ter que visitar. É ali, não, estou fazendo isso por isso. Então não vou desistir. Mas como que você faz pra te acalmar e poder visitar esse lugar? Porque às vezes, dependendo da situação, você tá ali, né, na ansiedade, no burnout da vida, e como que você faz pra você voltar, acessar lá a Mariana essência e ver: "Não, esse é o meu propósito, calma, respira"? Eu acho que primeiro reconhecer, né? Você entender que você está nessa fase, nesse momento, porque às vezes no meio do caos, até entender que você está no meio do caos é difícil, né? Uhum. Então, o primeiro passo, eu acho que é isso. E, gente, muito para qualquer empreendedor, muito maior do que qualquer grande mentoria é terapia. É ter alguém ali, Aham. sabe? É você conversar, é você saber, é você literalmente ter alguém ali que vai te levar a acessar a sua essência. Então, eu não fico mais sem terapia. Eu preciso disso, eu preciso ter ali alguém me fazendo, não tá bom. E hoje eu faço, às vezes, o exercício Aham. sozinha, que o exercício começou com a minha terapeuta, né, que eu tô com ela até hoje, que Quanto entendeu tempo que você tá fazendo terapia? 4 anos. 4 anos? 4 anos, que eu já, assim, não é nem só a terapia em si, mas como começou lá na pandemia, Uhum.
eu buscar muito interno, né? Porque eu estava com aqueles conflitos internos. Então, estudos, está acessando essa parte já tem ali 4 anos. Consegui me entender como ser essencial, um Sim. aprendiz em evolução, tal. E, Nossa, você então, precisa, a gente precisa. é, Porque senão a gente não desenvolve, não sai da, da, da- do mesmo ponto que você tá, sim. a sua rota precisa mudar. E como que você, no caso, você cuida da sua saúde mental fazendo terapia e você gosta de fazer alguma outra coisa? Eu tava te stalkeando e eu vi que você faz hiking. Você gosta Sim, de nossa, trilha? esse ano eu nem consegui, como esquentou e a gente acabou não indo. Eu gosto de natureza. É. Gente, não ria, mas eu sou daquela que abraça a árvore. Sério? Nossa, eu nunca imaginaria que você gosta de abraçar Gente, eu árvore. lembro até hoje. A gente foi para um hike, aí as meninas foram tirar foto lá. Aham. Não, gente, eu tirei bastante foto. Eu fui lá sozinha, abraçada com a árvore lá longe. Aí ficou uma amiga para trás, aí ela lá de longe tirou a foto, eu ali, ó. Aí ela me Ai, mandou abraçada. Então, assim, eu gosto demais da natureza. Eu venho pra cá, eu sento na cadeira, eu falo que eu gosto de olhar pro alto Uhum. e ver esse contraste da folha, a nuvem passando, assim. A minha filha diz que eu sou hippie. Porque às vezes eu pego ela para andar de bicicleta, eu Aham. gosto bem desses lugares de natureza, um lago, um riozinho passando, barulho do rio. E aí eu fico, Alice, olha isso, olha em volta, Deus fez isso pra gente, Deus está em tudo que eu tenho essa conexão com Deus Aham. na natureza, né? Eu falei, ele fez isso pra gente. Respira fundo, ela olha pra mim e fala, mãe, você é hippie. E como que é a sua relação com a sua filha? Assim, vocês são bem próximas? Muito. Vocês são amigas? Ou vocês são mais. Como que é a Mariana mãe? Nossa, a gente é muito, muito próximo. Eu sei que muita tem conflito, né? Ah, porque mãe, não é amiga. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que dá para ser os dois, contanto que a posição de mãe sempre Prevaleça. prevaleça e ela entenda, eu sou a mãe, eu Uhum. muitas vezes eu falei para ela, mas por quê? Eu falei, porque eu sou sua mãe, essa é minha função, é meu trabalho. Se eu não fizer esse trabalho bem feito, Deus vai vir aqui, olha, falar comigo, porque ele me deu essa função. Então tem isso, né? Ela sabe que mãe é mãe, eu tenho que estar ali e às vezes é pulso firme algumas vezes, mas a gente é muito parceira. A gente vai para Hum. academia junto, hoje ela tem 14 anos, né? Ai, eu Então a vi academia a gente CrossFit, vai vocês duas lá. junto. De às vezes eu falar ali, se você quiser ir no mall, assim, com suas amiguinhas e tal, só falar, mamãe leva. Ai, mãe, eu prefiro mil vezes ir com você. Que fofa. Então a nossa Ah, eu acho relação que ali. acho que assim, porque, bom, eu, pelo menos hoje, sendo mãe de menino pequeno, eu fico assim, será que eu vou acertar? Será que eu tô indo no caminho certo? Eu acho que esse ponto dela falar que prefere a sua companhia do que a causa das amigas, eu acho que é um ponto assim, yes, eu fiz tudo certo. Sim. Yes! Mas eu acho que também tem um pouco dela, sabe? Ela é É. muito assim, ela é muito. mu- Muito amorosa, Uhum. muito. Ela tem, assim, uma bondadezinha muito bonitinha ali dentro dela, sabe? Ela é uma pessoa, quando você olha assim, é uma pessoa boa, então Aham. muito também é dela. Claro que o meio, a educação ajuda, mas eu acho que também tem muito Dela, da de essência quem dela, né? tem. Aham. Você acredita que o ambiente faz a pessoa? Eu acho que tem um peso, sim, mas não é todo, não é Uhum. o fator único, né? Ok. Só o meio, mas acho que o meio influencia, sim. Entendi. E qual que é o seu, em relação à sua liderança, voltando para a parte Mariana SEO, qual que é o seu maior problema de liderança hoje? Seu maior desafio? Meu maior desafio na liderança, eu acho que é assim, manter um equilíbrio. Eu não gosto daquela liderança. Autoritária? Não, não é Não, nem a liderança, né? Não é nem exato. liderança. Que é confundida, né, É. com a liderança. Mas também não pode ser aquela coisa muito branda. E eu sou muito assim, eu sou muito gente como a Uhum. gente. Esses dias eu tava com uma das colaboradoras, eu falei, só, tava frio no Dunkin' Donuts, a gente tava em reunião e tava tomando um café gelado, tava muito quente, mas lá tava muito frio. Aí eu Ai, vendo ela batendo de queixo, assim, eu falei, você quer ir lá pra fora? Porque eu sou dessa, a gente senta ali no meio-fio e a gente toma um não tem café. problema nenhum. Então, assim, é tentar manter o equilíbrio, sabe? Eu Uhum. quero ser gente como a gente, porque sou eu, senão eu vou estar deixando de ser quem eu sou, Aham. mas tem que entender que eu sou chefe, Chefe. sou líder, Aham. né? E eu não quero ter que apontar dedo e gritar para me fazer
ser respeitada. Uhum. Mas, então, assim, eu acho que ali é isso. E, inclusive, eu esses dias estava participando até de um evento no Instagram, foi meio que fechado, sobre liderança. E aí eu refletindo, eu falei, gente, eu participei já de várias mentorias, li vários livros e pouquíssimo me dediquei para esse ponto específico da liderança. Inclusive, agora o livro que eu tô lendo agora é sobre liderança. Que livro que é? Ai, gente, eu sou ruim pra nome. É o Monge. Ai, o Monge e o... Ai, eu sei. Você me falou antes. O Monge e o Executivo? É, isso. Que foi Eu presente comecei de a uma ler. amiga querida também. Ela me deu de presente de aniversário. Eu li uma parte, eu não finalizei. Eu tenho que ler. E eu gosto porque ele tá trazendo justamente essa liderança que eu acredito. É. Sabe? Uma liderança mais assim, enxergar o meu colaborador como pessoa, sabe? Entender, tem uma pessoa por trás disso, tem uma história por trás disso. Parar com essa história, ai, meu problema eu deixo em casa. Não, gente, não deixa. Desde quando você iniciou a empresa, quanto tempo levou para você iniciar a fazer mentoria, curso, e Ih, dar aquele muito jump? tempo. Muito Fiquei ali tempo. naquela inércia por muito tempo. Eu fiquei, eu acho que 8 anos. 8 8 anos anos? trabalhando só eu e a minha mãe. Eu trabalhei um período sozinha, né? Aí Uhum. eu acho que sozinha eu devo ter ficado 1 ano só. Porque o schedule, como eu comprei o primeiro schedule, ele era pequeno, era só pra mim. Tá. Aí depois, eu acho que eu fui pegando mais casa, alguma coisa assim. Aí a minha mãe veio e começou a trabalhar comigo. Aí eu e a minha mãe, a gente ficou uns 8 anos, só nós duas. Quando você comprou o seu schedule, você perdeu muito cliente? Depois da compra? Pouco. Pouco? Pra mim não foi um negócio ruim, não. Eu sei que existem muitas histórias e nem toda Por isso que história eu tô é te assim, perguntando como é que Eu só funciona, na comprei porque eu verdade. tinha certeza que a pessoa estava indo pro Brasil. Tá. Então, e era alguém que não ia voltar realmente, assim, zero Uhum. possibilidade de volta dessa pessoa. Já era uma pessoa também mais velha. Então, por isso que eu arrisquei, senão talvez eu não arriscaria. E não, na verdade eu perdi, cheguei a perder, acho que, mas assim, pouquíssima. Eu mais ganhei do que perdi. Porque cliente que já era do schedule começou a me indicar. Entendi. Então, na verdade, foi mais vantagem do que desvantagem. O que você indica para quem tá para comprar schedule? Quais, assim, três coisas essenciais que você indicaria pra pessoa? Eu acho que primeiro ter muita certeza de quem que você está comprando, porque infelizmente eu conheço várias histórias de pessoas que compraram e a pessoa que vendeu voltar e voltar a fazer contato e foi porque foi para algum estado e depois voltou e tal. Então, assim, primeiro, que era o que eu pensei na época, né? Ter essa certeza de quem você está comprando, que não vai voltar, que não vai. Pegar o schedule de volta, contato com os Exato. clientes. E tá pronta para perder, porque pode ser que aconteça assim. E avaliar também, principalmente, valor. Porque tem coisa que às vezes parece o melhor dos cenários. Ah, eu vou comprar, as casas são baratas, mas eu tô trabalhando de helper, então. Só que aí você vai crescer o schedule. E aí vai pesar essas casas baratas ali. Então, assim. Você comprou uma coisa, é uma casa barata que apareceu, tô aqui tampando buraco, e quando não tiver mais. Não tiver me dando o que eu espero, eu vou e substituo por uma melhor. Outra coisa é você ter pago, né? E não é tão barato É pagar. mais complicado. Mas como que seria o cálculo para essa compra? Eu não sei agora hoje como é que está sendo feito, não. Na minha época tem gente que faz 4 meses de limpeza. Ah, então varia. Não tem uma coisa assim, Então, né, regrada. ou tantas limpezas, número de limpeza, 4 limpezas. Contei 4 limpezas e aquele valor. Vendendo schedule, né? Assim, né? Não empresa, né? Que a empresa já tem uma outra visão. Mas é mais ou menos isso. Na época eu não sei se eu paguei, eu acho que não foi meses, não. Eu acho que eu paguei 4 limpezas de cada casa. Tá, 4 limpezas. Tipo uma casa, sei lá, de 200, aí 4 vezes 200. Aí cada casa fez aquele cálculo e era o total. Tá. E quando foi que você passou para um CRM? Como que foi o seu processo interno? Você estava ali 8 anos com a sua mãe. Como que vocês faziam a Agendinha de papel. agenda de papel? Os 8 anos.
Eu tenho também, vai pro museu da Mariana. Tá lá guardada. Caraca! Tinha, fazia tudo lá. Todo mês, passando o nome, nananana. A gente fazia 4 casas por dia. Algumas 3, né? Tinha vezes que era 3 casas. E aí eu lembro que ali do lado eu botava, somava, e eu sabia quanto que eu tava ganhando por semana, quanto que batia o mês. Então, mas tudo no caderno. Eu sempre tive todos esses cálculos, todos esses números. Mas tudo anotado no caderno. E como que você cobrava no início? Era cartão mesmo? Ou você... dinheiro, cheque? Dinheiro, Só cheque? dinheiro, cheque. Você já teve problema com cheque? Não. Não? Nunca teve? Nunca. Eu sempre tive medo de receber cheque. Eu não, quando falava cheque, eu já corria. Eu só não faço cheque porque tem esses golpes, né, que a gente já sabe e tal. Então, quando é minha primeira limpeza, eu não conheço a pessoa, eu ainda não fiz, não recebi, não é cheque. E às vezes tem aquela conversa que a gente já sabe, já levanta ali a red flag, que porque eu ainda não vou estar na casa, não sei o quê, eu vou mandar o cheque. Não é cheque. Mesma coisa de sempre. Não, cheque não. E quando foi que você mudou o seu sistema do papel para tecnologia? Foi quando eu pensei em crescer. No começo ainda era no papel, com a minha primeira colaboradora. E aí uma das mentorias eu conheci um CRM. E eu falei, gente, isso daí é interessante, gostei. Qual e aí foi já o primeiro que você usou? Eu fui pro MadePad. Você já foi direto pro MadePad? Fui direto pro MadePad. Tá, e você usa... Quais são as ferramentas que você usa hoje? Hoje eu uso o MadePad, o Trello e para telefonia o Dialpad. Dialpad. Tá, Dialpad você conversa com os clientes, fica as mensagens ali, o MadePad pro schedule. Toda a agenda. Para as meninas também. Isso. E o Trello, ele meu fica lead. o seu lead. Mas estou em transição, eu vou mudar provavelmente logo de CRM, porque eu tô querendo colocar tudo num lugar só. Então eu fui vendo as possibilidades, qual que eu conseguiria colocar tudo, porque eu já... O Trello tem muita coisa que é muito bom, mas eu já tô sentindo que já tá começando a faltar para onde eu tô hoje. Então, por isso que eu vou... Mas, vou com o coração partido, porque eu adoro o Trello. Eu gosto daquele pipeline do Trello. E agora, nesse momento que você tá com a sua empresa, qual que é o seu... O que você precisa para você ir pro próximo level? Qual o setor que você precisa mais, assim, mais atenção? Eu acho que é a parte de venda. De venda. Porque hoje quem faz essa parte é a minha assistente virtual. Só que ela faz várias outras coisas também. Sim. E se eu quiser investir em mais captação, eu vou ter uma demanda maior e aí acho que vai ser um pouco difícil para ela conseguir estar nos dois. A minha prioridade é o lead, então se ela tiver que deixar de fazer alguma coisa, vai ter que ser todo o resto, que o resto ali eu vou meio que segurando também. Mas o lead é o principal. Lead, follow-up, mas eu já sinto que eu estou num lugar que já está um pouco difícil, pesando, para ficar monitorando o follow-up. Inclusive, é por isso que eu estou buscando um outro CRM também. Eu já quero que algumas mensagens vão automáticas. Fiz o primeiro follow-up, cliente não respondeu. Às vezes eu só preciso falar você teve a chance de checar a mensagem? Então esse aí já quero que vá no automático. Então acho que é essa parte mais da venda mesmo em si. E o que você faz para os seus clientes já ativos? Eu falo no sentido que a gente precisa também olhar para eles, né? Às vezes a empresa esquece um pouco dos clientes ali, que esses são tipo são bebê, né? Que tem que tratar como bebê também, porque eles também vão trazer outras pessoas. Sim. O que você faz de diferente para eles hoje em dia? Eu acho que também, do mesmo jeito que eu falo do colaborador, né? Que é entender que não é só número, eu lido com gente, é entender meu cliente assim também. Então, tentar uma coisa mais personalizada, até mesmo mensagem. Que nem assim, eu quero essas mensagens automáticas para esses pontos, mas não quero automatizar tudo. Porque tem que ser humano, sabe? Escutar. Então, o que a gente ainda faz hoje, por isso que eu acho que chegou a hora de separar o meu comercial 1 e o meu comercial 2, né? Que no caso é a parte do lead, e quem fica ali nessa relação com o cliente, que às vezes ele manda
cancelando ou mudando a data porque algum ente está doente, alguma coisa assim. Então a gente ter a sensibilidade de, e aí, melhorou, tá tendo esse follow-up também, entendeu? Nossa, ela pensa em mim, ela lembrou. Ou tá para ganhar neném, e aí, como é que fazer essas perguntas? Tem um relacionamento com o cliente. Eu acho bastante importante. Você tá mais ou menos quanto por cento remoto Não, hoje em dia? remoto hoje em dia acho que uns 90%. E um pouquinho culpa minha, porque parece que eu arrumo situações para eu estar lá ainda, sabe? Então é mais por mim. As meninas hoje, assim, nossa, hoje eu sou super feliz com quem eu tenho aqui hoje comigo. Adoro minhas meninas, são extremamente capazes. O fato de, às vezes, não estar lá em cima é muito mais por mim do que por elas. Sei que são capazes, sei que vão dar conta. Tanto as que estão ali mesmo na limpeza, quanto a minha supervisora do field, a minha assistente virtual. E você quer ficar 100% remoto? Quero. Você acredita naquela frase, sair do operacional? Não. Não, né? Não quero sair do operacional 100%. Eu quero passear, eu não quero ter a obrigação de ser o operacional. Mas eu quero estar no operacional, eu quero estar no executivo, eu quero estar no... Como é que fala? Para poder escalar, pensar, né? Criando no estratégico. Então, assim, eu quero estar em todos os lugares, mas eu não quero ser. Sabe? Eu não quero ser porque senão eu fico presa num lugar só. Eu acho que um empresário completo tem que ser assim, tem que saber passear em todas as áreas da empresa, mas sem ser aquela área do tipo assim, se eu sair dessa área, aquela área não funciona. Entendi. Então, essa acho que é a minha meta, né? E você acredita, porque hoje em dia vende-se muito, você precisa sair do operacional, mas eu acho que não fica claro esse sair do operacional. As pessoas às vezes pensam que empreender, sair do operacional, deixa a banda tocar sem mim e eu vou viver minha vida aqui, não. Você acredita que o dono, o empresário, ele tem que ir, nem que seja uma vez por semana, Tem, total, eu acho. 2 vezes por mês, tá ali perto, ver como é que tá andando? Sim, eu acho. Primeiro que na nossa área ainda é um pouco confusa esse sair do operacional, né? E eu falo porque eu me confundi também. Né? Eu saí do operacional. Mentira, saí não. Porque na minha cabeça, exatamente, na minha cabeça, o operacional era o limpar a casa. Só que, na verdade, não é. O operacional é o que eu faço no escritório. O que eu faço hoje no escritório é operacional. Sim. Né? Eu tô ali fazendo agenda, eu ainda respondo cliente em alguns momentos. Então, eu ainda estou no operacional. Não saí do operacional. Sou eu que reviso os meus passo a passo. Sou eu que enfim. Então, eu estou no operacional. Então, o que é sair do operacional? Se você fala assim, é importante sair do operacional. Pensando no limpar, então eu falo que sim, é importante sair do operacional quando a visão de operacional é só a limpeza em si. Porque falta tempo, sabe? Enquanto você está lá limpando, é impossível. Não, todo mundo começa assim. Todo mundo começa ainda ali na limpeza e dá um tempo para ficar ali só no escritório e tal. Mas se você trabalha de segunda a sexta, limpando, chega em casa 5, 6 horas da tarde, extremamente cansada, você não vai parar para pensar em um CRM, você não vai parar para assistir uma aula, uma mentoria, para você entender o que você tem que fazer no próximo, né? Qual é o próximo passo, eu quero levar a empresa para onde. Vai, porque você está cansada, você não quer fazer isso. Então, sim, eu acho, claro que não precisa ser 100%, mas começa tirando, sexta-feira eu não trabalho mais limpando. Ali minha sexta-feira vai ser só para tal coisa. E aos poucos, quando você vê, você vai ter saído da limpeza. Eu acho que o processo... Mas também acho importante você ter passado por ela. Te ajuda a entender melhor. Muito. Acho que todo mundo precisa começar lá de baixo para entender o todo da empresa. Sim. O empresário, na verdade, ele é um solucionador de problemas. Então não tem uma... acabou. É isso aí. Sai do operacional. Não existe. E por isso que falam, né? Empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo é para empreender. De fato. Né? De fato. Tem que ter essa cabeça empreendedora realmente, porque não é fácil, não é. Quem vê de fora, né?
Eu tenho um monte de gente que acha que porque eu não tô limpando, eu não trabalho. O dia de semana, eu não trabalho. No começo, fazer até as nada. meninas aqui falam assim, mas você vai trabalhar amanhã? Eu falei, vou mais que você. E não tem Porque hora pra eu, acabar. Não porque tem hora pra iniciar eu nem pra acabar. Não, pra trabalho. iniciar tem. Pra acabar, não. Você pelo menos 4, 5 horas você tá indo Exato. pra Eu casa. trabalho da hora que eu abri o olho e só termino na hora que eu fecho meu olho. É o dia inteiro trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas tem nessa ideia, né, de que, não, o empreendedor só trabalha se estiver ali, fazendo. Ninguém vê Não tem ideia. backstage. É, Ninguém vê. Exato. Se fosse pra você voltar no seu passado e ver a Mariana lá de 18, 19 anos, qual que é o conselho que você daria pra ela? Você falaria pra ela? Eu acho que eu ia falar só assim, vai, acredita que vai valer a pena. É. Que bonitinho. Que fofura. O que você mais gostaria de deixar gravado na vida das pessoas? As pessoas que você conhece, que você gostaria que elas... Que deixasse pra elas, assim, que elas lembrassem de você. Qual formato, qual maneira? Poxa, eu queria muito ser lembrada como uma pessoa que incentiva, sabe? Porque, assim, gente, tem tanta gente aí para botar o holofote no defeito do outro, para botar o holofote no erro. Porque a gente erra, e erra mesmo. E vamos errar de novo, e assim é. Só que tem tão pouca gente mostrando a parte boa, sabe? Mostrando quem é. Então, assim, quem tiver, é quase que meta de vida mesmo. Quem tiver perto de mim, se eu puder incentivar para se tornar alguém melhor, para acreditar, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser lembrada por isso. Não, vamos lá, vamos junto, eu te mostro, você me mostra, eu aprendo contigo, você aprende comigo. Sim. Então, eu penso meio que isso, sabe? Se eu puder incentivar positivamente o outro, nem que seja só de mostrar que a gente escolhe o lado que a gente quer ver. Tudo na vida, tudo tem lado bom e lado ruim. Sim. A gente escolhe para onde que a gente quer dar o foco. Claro que a gente não vai fingir que o lado ruim não existe, até porque a gente pode aprender muito. Geralmente, inclusive, a gente aprende mais com o lado ruim. Sim. Então, mas não ficar preso e achando que tudo é só aquilo, tudo é só ruim. Então, se eu conseguir pelo menos trazer essa visão, eu já estou feliz. Mas se eu puder ser aquela que incentiva e motiva, é como eu gostaria de ser lembrada. E o que você falaria para alguém que está começando agora? Que está assim, no escuro, que talvez está perdida, não sabe para que caminho ir, não consegue crescer? Eu acho que primeiro só não dá certo se você desistir. Se você tiver isso na cabeça, eu acho que já é meio caminho andado, né? Você entender, vai dar certo. Então você já botou na sua cabeça que vai dar certo. Eu acredito muito no poder do subconsciente, né? De que a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, assim, se você ficar ali preso no medo, eu não sei se vai dar certo, e não sei o quê, não sei o quê, você vai ficar ali preso naquele looping para sempre. A frequência. Então, a primeira coisa, acho que se eu pudesse falar, né, assim, um conselho mesmo, só não vai dar certo para você se você desistir. Né? E tenta, peça ajuda. Eu falo também, como tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Gente, somos vulneráveis, vamos falar, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu não sei fazer isso. Não tem problema nenhum falar isso, sabe? Quantas vezes eu já vi pessoas perguntando alguma coisa e depois já justificando, assim, mas é isso mesmo que eu estava fazendo, então tô certa. Então é inconsciente isso, nosso ego quer falar pra gente que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Não sabe. É no caminho que você aprende junto com outras pessoas também. Então, às vezes tem alguém do seu lado, e isso não tem nada a ver de grande, pequeno, nada a ver. Mas às vezes a pessoa já passou por aquilo que você passou, só fala, olha, não tô dando conta disso aqui. Sabe? Se vulnerabiliza mesmo, né? Peça ajuda, fala, não sei o que eu tenho que fazer. Né? A gente não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. É difícil demonstrar vulnerabilidade. É muito difícil. Eu tenho dificuldade, pra falar a verdade. Eu já tive mais. Mas eu tô trabalhando isso. Eu já tive mais. E acho que na prática, de perceber, caramba, quantas vezes eu consegui sair do caos pedindo ajuda. Literalmente falando assim, preciso de ajuda. Sabe? Verbalizar ajuda. Esse tempo atrás mesmo, lá no meio do burnout. E em um momento eu queria que as pessoas notassem, meu marido notasse, até que eu falei, não, eu vou falar. Aí eu parei e falei, olha,
estou precisando de ajuda. Não estou dando conta, sabe? Socorro. Hoje você tá com quantas meninas? Hoje são time total? 3 times de 2, né, lá na operação. Uma assistente de field e uma assistente virtual e uma no almoxerifado, lavagem de pano, estoque. Tá, e todas as suas meninas trabalham com carro? Aqui tem que ser carro, né? Todas têm carro. A única que usa o carro da empresa é a assistente. Mas cada líder de equipe usa o seu próprio carro. E você chegou a, no início, dar o seu carro ou você já chegou pedindo para elas? Então, eu sou muito de pensar sempre em tudo, em pró e contra, sabe? Eu não sou muito de, o fulano tá fazendo, eu vou fazer. Porque às vezes o que funcionou para ele não vai funcionar para mim, tem que fazer sentido. Até mesmo nas mentorias que eu fiz, tudo que me fala faz sentido. Mas também não sou daquela que não recebe, não. Eu testo, sabe? Eu tento e tal. Mas o carro nunca foi uma coisa que fez sentido para mim, sabe? Entendi. Uma que eu posso pagar mais para quem coloca o próprio carro. O que elas ganham a mais para dirigir o próprio carro, vai pagar a despesa que elas já têm tendo carro, botando ou não botando para trabalhar. Então, até mesmo para a colaboradora, eu acho que é mais interessante usar o carro delas, porque ela já tem despesa. Ela já tem que pagar um seguro do carro, anyway. Ela já tem que pagar a manutenção do carro, E a manutenção do carro, eu sei porque eu fiquei 8 anos botando o meu carro, eu sei o custo que é. E sei que não é esse absurdo. Uma que a gente não vai tão longe assim. Então, assim, eu sei qual é o custo que tem para o carro e o a mais que elas ganham. Então, vale muito mais a pena para elas fazerem isso do que ficar dirigindo o carro da companhia. E as dores de cabeça que eu posso ter, e até elas mesmo, dirigindo o carro da companhia, eu acho que não compensa. Faz total sentido. A gente, lá não impossível usar carro. Né? Não tem nem, nossa, para estacionar, só Jesus. É muito difícil para estacionar. E aqui você atende... Qual que é o seu atendimento, a sua área de atendimento? Eu coloco até no website, que é Harford County, mas eu tenho as áreas, né, de maior foco, que é aqui West Hartford, Glastonbury, New Winton, Wethersfield, é onde eu foco mais, Rock in Rio. Mas eu ainda vou para um pouquinho mais distante. Mas, em geral, a não ser assim, a gente que é a cliente mais longe que eu tenho, é 40 minutos daqui. Mas eu tento colocar, assim, indo de uma outra casa, que não vão ser os 40 minutos. Sim. Então, na verdade, 40 minutos fica só da volta, né? A ida para essa casa não chega a ser os 40 minutos. E ainda assim tenho ela porque ela já era uma cliente, então ela se mudou. Então, quando já tem algum histórico ali, né? Uma conexão e tal. Mas, geralmente, eu não pego quando bate mais de 40 minutos da nossa área, do nosso raio, não. E como que é o pagamento das meninas? Você vai por porcentagem, por hora? Eu faço por casa. Por casa. Eu acredito muito na meritocracia. Okay. Eu já fui vendedora de empréstimo consignado, já fui vendedora de loja. E eu recebi o que eu trabalhava. E eu acho isso sensacional. Eu acho desconfortável você ver o seu colega, que às vezes se esforça menos que você, ganhando a mesma coisa que você. Então, assim, sempre que eu fui vendedora de alguma coisa, eu dava meu sangue, eu ganhava premiação no final do ano. Sim. E não era nem porque eu sou a funcionária maravilhosa, não. Embora eu me contrataria. Mas é pelo fato de eu quero aumentar o meu salário, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, eu tenho lá 2 equipes, uma prefere chegar um pouco mais cedo, e não tem certo e errado, não, porque às vezes o objetivo é diferente, família, criança pequena e tal. Aí você acha que é justo, de repente, eu pagar o dia daquela que vai fazer 3 casas, vai chegar mais cedo, e aquela que se propõe um imprevisto, não, Marina, se der pra botar mais uma casa, eu te ajudo, eu quero teu galho e tal. Elas vão ganhar a mesma coisa? Não faz sentido. Então, assim, meritocracia, outra coisa, cancelou uma casa, não é culpa de ninguém. Sim. Aí se eu pago o dia, um time fez 3 casas porque um cancelou, vai ganhar a mesma coisa que o outro, que fez 4 casas.
e não teve o cancelamento. Você acha justo? Então, acho que fica um pelo outro, sabe? E aquele dia que elas vão ganhar menos, é o dia que elas vão chegar mais cedo em casa, elas vão aproveitar o dia e tal. E aquele dia que o dia for mais pesado, do tipo, caraca, tô chegando essa hora em casa, mas elas vão lembrar, pô, tô chegando essa hora, mas tô ganhando mais esse dia, vai bater. Então, como eu já venho muito dessa experiência, e eu já fui helper, então tudo que eu vivi como help eu não gostei, eu tento não trazer. Sim. E eu não gostava de ganhar o dia justamente por isso. Porque eu tive eu trabalhei, né? Tive a experiência de ganhar pelo meu esforço. E quando eu trabalhei o dia, eu fui no interesse. Tinha dia que quer dizer, a maioria das vezes 4h30, eu tava chegando na última casa. Tinha dia que tinha uma casa mais pesada, assim, uma dip pro final. E eu chegava super tarde e eu ia ganhar a mesma coisa. Não faz sentido. Eu não Sem contar o esforço. Gente, não vamos exigir do nosso colaborador aquilo que nem a gente ia fazer. Vamos ser bem sinceros. Se tem uma casa que você bate a porta e o cliente não abre e você ganha o dia, você vai olhar para tua amiguinha, ou se você é sozinha, você vai falar assim, vambora antes que o cliente chegue. Você vai ganhar a mesma coisa. Tomara que nem faça essa casa. Vou chegar mais cedo, vou ganhar a mesma coisa. Agora, quando você ganha pela casa, você fala, não, vamos esperar, vou ligar lá. Deixa eu tenho que fazer. Do fundo pra ver. Eu já saí de casa, já na minha cabeça eu vou ganhar esse tanto nesse dia. Não, Mariana vai ter que dar um jeito desse homem abrir a porta pra gente. Eu vou buscar a chave e eu volto. Entende a diferença que é? Então, pra mim, eu acho que o que faz mais sentido é pagar por casa ou por hora. Tá. Acho que é mais honesto pros dois lados. E isso daí também é uma coisa que eu trago muito pra minha empresa. Tem que ser bom pros dois lados. Eu não posso também só eu estar levando vantagem, porque uma hora vai pesar para o meu colaborador, ele vai trabalhar desmotivado e também não é bacana. Então tem que ser bom para os dois lados. Então eu acho que isso eu mantenho o meu colaborador motivado, porque o dia que ele chegar mais tarde, o dia que ele trabalhar mais, ele vai estar ganhando mais. E o dia que, teve cancelamento, ganhei um pouco menos, mas também cheguei cedo em casa. Faz sentido, faz muito sentido. E antes, né? Antes a gente estava conversando sobre colaboradores, do fato deles serem também humanos, né? A gente vê esse lado humanos dele, mas aí até que ponto para você é um limite? Porque, claro, tem a parte humana, mas também até que ponto você põe limite? Eu digo no sentido... Para eles também, porque a gente não pode abrir demais os nossos braços, né? Porque senão, dependendo da situação da pessoa, aproveita, né? Vamos ser direta. Então, como que você faz para cortar isso, para lidar, para eles diferenciar a Mariana, chefe da Mariana, amiga, para dar limite? Eu falo muito assim, que tudo é uma via de mão dupla, né? Toda a consideração que tem que sair daqui para lá, tem que vir de lá para cá, né? Então, eu falo muito aqui que eu tenho assim, tem positivo e negativo, e eu vejo todas elas assim. Então, assim, vamos supor, eu entendo que a gente não deixa os problemas em casa, e vai ter um dia que eu tô um pouquinho mais de ovo virado. Eu vim com problema, eu tô com o ovo virado, mas eu dei uma patada em alguém. Seu negativo vai aumentar. De qualquer maneira, sabe? Eu entendo que existe isso. Então, eu vivo aqui num termômetro do positivo e negativo com as meninas. E eu até falo isso para elas, sejam assim com a empresa também. Porque eu sei que eu não vou agradar vocês o tempo inteiro. E se eu estiver agradando o tempo inteiro, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, faça isso. O positivo também tem que ser maior do que o negativo. Vai ter um dia que eu vou realmente falar um pouquinho mais ríspido, sem faltar o respeito. E às vezes o meu negativo vai pesar, e depois vai vir. Então, meio que nessa balança, sabe? E às vezes eu tenho que. Eu procuro, assim, literalmente verbalizar nas reuniões, eu sou amiga, eu torço pra caramba por elas, e torço mesmo, não é da boca pra fora, não é pra fazer média. Torço, que eu puder ajudar, auxiliar, nem só em questão de empresa, pessoal. Eu já falei várias vezes, se vocês quiserem ajuda, porque eu sempre fui muito dessa parte do financeiro, fazer conta, guardar dinheiro, eu ajudo vocês. Já falei, eu faço uma reunião só para falar disso com vocês, se vocês quiserem e tal. Tipo, eu já sei o que eu sei, já tá para mim. Eu tô aqui por vocês e tal. Mas entender que eu sou a chefe. Eu sou a chefe. Tem que me respeitar como chefe, sabe? E assim, quem eu tenho hoje aqui comigo, já aconteceu sim, de eu ter e não tá mais. Hoje, todas as meninas que eu tenho, a gente tem uma relação muito boa, mas eu vejo que elas me enxergam sim, como chefe. Quando eu tenho que falar mais sério, elas me escutam,
Só que eu procuro verbalizar, sabe? Literal, isso é sério. Isso eu tô falando sério. Pra não ficar aquele mal entendido. Será que ela tá falando sério? Será que é brincadeira? Não, as coisas que são mais leves, são mais leves. Falo, não, isso aqui tá de boa, isso aqui não. Então eu literalmente verbalizo, ó, tá prestando atenção? Isso eu não gostei real. Então tem esses momentos, sabe? E elas me escutam. E elas prestam atenção. E depois eu fico de olho pra ver se realmente estão fazendo o que eu pedi lá, se realmente corrigiu o que tem que ser corrigido. Porque acho que não acontecer, infelizmente. E também eu falo, não tem certo e errado, não é pra cá. Né? Às vezes vai se dar bem em outro lugar, com menos norma, com menos regra e com menos organização. Porque para ter organização, né? Tem que ser equilíbrio. Assim. Sim. Tudo é um equilíbrio, não pode ser hard. É. Tem que ter um limite, uma média. Falando nisso, amanhecer com o virado, né? Esses dias pra trás, as meninas... Semana passada a gente teve uma semana, assim, de danos terrível. Foi só dia após dia, a semana toda. Nossa, foi acho que em 5 anos, foi a semana que a gente mais teve coisas danificadas. E aí na sexta-feira, eu já falei com as meninas, olha, eu vou falar com vocês aqui. Eu sou boazinha, vocês sabem, mas, ó, se continuar desse jeito, as portas vão fechar. Eu sei que muita gente precisa, mas se continuar desse jeito aqui, minha filha, não dá, não. Ou vocês prestam atenção, vocês param de usar, pegar as coisas com a luva cheia de sabão, senão eu vou puxar a orelha de vocês. Aí eu falo nesse jeitinho meio mineiro, assim, espanhol, mineiro, português. Ariana. Não, mas tem que ser, tem hora que não dá. Sim. Tem hora que não dá pra ser boazinha, porque senão eu acho que nem elas vão te dar credibilidade. Sim. Né? E eu acho que isso não é nem ser bom com o outro. A pessoa acha que o bom é aquele que só diz sim, aquele que só passa a mão, mas não é. É só pensar nos nossos filhos. Eu não tenho que dizer não, eu não tenho que ser mais dura com a minha filha. Tem ninguém nesse planeta que eu ame mais do que minha filha. Então, né, é assim que a gente educa, é assim, por bondade, a pessoa que está o tempo inteiro do seu lado, passando a mãozinha na tua cabeça, falando que você tá certo e tal, ela não é sua amiga. Porque ela não quer que você progrida, ela não quer que você melhore. Porque só melhora quando a gente fala, não, isso aqui tá errado, isso aqui você tem que olhar. E às vezes a gente vai sentir raiva na hora. Mas depois a ficha, não, mas peraí, eu acho que o que ela falou faz sentido. Ali mexeu comigo, me deu raiva, mas se eu fizer isso diferente, talvez... Então eu nem acredito nesse do bonzinho o tempo inteiro. Né, não dá. Você acredita em empresa 100% perfeita? Né? Conheço quando vem o Papai Noel aqui e me traz ela dentro do saquinho dele. Qual que foi a coisa mais absurda que você já ouviu desde que você começou nessa área do business, né? De mentoria, de encontro com pessoas, né? Da Clean. Absurdas em que sentido? Todo. Porque eu já ouvi muitas coisas absurdas que eu não posso nem comentar. Uma que você pode comentar. Não, assim, uma coisa que eu não sei nem se é tão... Acho que é um pouco absurdo por vir de mentalidade de alguém que já está nesse meio de empresário e que me entristece um pouco. E eu acho que, assim, eu acho que fica aí até mais como uma reflexão para nós todas que estamos na mentoria. Igual a história que você iniciou falando da grama. Isso daí eu vejo, acho um absurdo o fingir ser o que não é. E tem demais, e quando a gente entra, você vê que é mais do que a gente imaginava. E isso é tão negativo. Isso mexe tão negativo com o outro. Então, se a gente é um ecossistema, se a gente está junto, se a gente quer se apoiar, é muito ruim ficar incentivando essa corrida, sabe? Assim, parece que é uma corrida. O outro começou no negócio, eu tenho que começar também. Quantas vezes eu já vi um negócio que era super novidade pra mim, aí eu vou e falo, gente, eu descobri um negócio assim, eu vou lá. Muita gente já sabia. Ah, já tô fazendo. E ninguém Algumas até tá, e não tá comentando, que pena. E outros nem tá, mas não pode ficar pra trás. Aí você, que acabou de fazer a descoberta, fica lá se sentindo a pior pessoa do mundo, tipo, meu Deus, em que planeta eu tô? Eu sou a única que não sabia? Pô, eu não tô fazendo certo. E aí vem, a gente desmotiva, então eu acho isso tão chato. Eu fiquei desmotivada, porque sempre que eu descobri alguma coisa, eu já ia no grupo e gente, E aí depois vinha a gente, ai, mas então, menina, você é perfeita, você é maravilhosa. Por que não falou antes, cara? Que é pra ajudar, né? Pra salvar. Eu acho que... Bom, eu tenho pra mim sempre, eu vou morrer com isso, é que eu vou compartilhar qualquer coisa que eu souber. Não vou levar pro túmulo, não. Eu acho que quanto mais gente
movimentar a economia, vai dar mais Eu trabalho pra gente, pra concordo. outras pessoas, né? E bora crescer junto, tem espaço pra todo Sim, mundo. total. Eu acho que o ego precisa dar uma baixada, tem hora. Aham, eu também Não tem concordo 100%. Eu condição. também sou dessa. Descobri uma novidade, eu vou compartilhar. Eu acho que de novo, eu acredito muito nessa coisa de energia. E quando você retém, só eu descobri, só eu posso fazer. Porque você vibra muito escassez, né? Sim. Você vai segurar, porque é pouco, então você tá ali entendendo que é tudo muito pouco. Agora, quando você descobrir, você tá aberta, eu acho que mais coisas chegam até você. Quantas vezes coisas chegaram até mim, que eu nem sei como que chegaram, quando eu vi, eu tava ali, caiu, aconteceu, né? E eu acredito muito que seja isso, seja essa vontade de falar realmente, isso aqui, ó, é novidade, gente, vamos ali, vamos fazer isso. E o que eu consigo, às vezes, assim, eu consegui pra mim, eu quero conseguir pra todo mundo também. Não, esse é muito bom, porque é a mentalidade de gente que quer crescer de fato. Porque todos os milionários, bilionários que eu conheço não tem medo nenhum de compartilhar. E de falar de números também. Porque a gente vem de uma cultura de esconder números, de ter medo de falar de números. O brasileiro parece que se você cresceu, você mudou de vida, tá com dinheiro é pecado, né? É errado. Tem um pouco dessa mentalidade hoje em dia, né? Continua ainda. Infelizmente, né? Mas aí, voltando para esse mundo das empreendedoras, de onde surgiu a Casa das Empreendedoras? Então, são as coisas que eu falo que surgem e às vezes eu nem sei porquê. Um dia eu estava trabalhando e minha mãe me chamou para assistir uma vinheta, alguma coisa assim. E tava lá, Casa das Empreendedoras. Era um programa, se eu não me engano, da Record, que reunia mulheres empresárias num resort e só falando de business e tal. Eu falei, gente, será que isso funciona aqui? Aí a ideia já começa, a cabeça, né? Falei, gente, se eu fizer a Casa das Empreendedoras USA? E aí, na época, eu estava num grupo, né, da Elaine, e aí eu acho que liguei, mandei mensagem, não sei, eu tenho uma conexão, eu gosto demais dela, e eu mandei uma mensagem, Elaine, será que é muita piração da minha cabeça? Ou você acha que isso daqui daria certo? Aí ela, adoro! Nossa, muito boa ideia, não sei o que, nananana. Ela queria, inclusive, participar presencial, já tivemos 2 edições. Ela é do Canadá, né? É. Ela mora no Canadá. Né? E me ajudou a ter as ideias na primeira edição, enviou até brinde para as meninas e tal. E aí foi ali, eu acho que ela me deu um empurrãozinho do que eu tava com medo. E a ideia, na verdade, surgiu desse programa, eu achei que ia ser legal, mas porque, assim, da minha vontade e sede de networking. Gente, eu adoro sentar e bater um papo. Eu adoro ouvir. E aí, como é que tá? E pra você? O que tá funcionando? Ah, não, pra mim, isso e isso. Eu amo essa troca. E quando a gente vai nos eventos, o tempinho de troca é muito curto. É verdade. É hora de almoço, meia hora, 40 minutos, você já tem que correr, já estão te chamando, já tem que voltar. E quando finaliza, a pessoa tem que ir embora. Exato. E é tanta coisa que você tem pra ouvir, é tanta coisa que você tem pra falar, que eu falei, não, eu preciso de mais tempo. Eu falei, não, então isso vai ser um grande network. Eu vou pegar parceiros que queiram e vão lá, eles vão voluntários, todos que vão lá, e falam pra gente, traz algum tema, então faz a palestra, eu também divulgo o trabalho, eu levo pessoas que eu acredito e confio também, né, no trabalho, até porque ali eles podem fechar com alguma das meninas dali, eu, enfim, também tem um pouco mais de visibilidade, então para eu poder, né, eu tenho que acreditar também no trabalho da pessoa que está ali comigo. Então vem essas pessoas para falar um pouquinho de cada tema e a gente tem muito tempo livre, porque a gente fica numa imersão. Literalmente, nós ficamos 3 dias numa casa, acordando e dormindo juntos. E assim, é um grande combo, porque a gente tem um network, a gente tem as palestras, e o bacana é que assim, tem a palestra e depois a pessoa fica aqui com a gente, trocando. Vamos almoçar junto, vamos tomar o café da manhã junto também, eles podem passar o dia todo lá, e já foram gente, assim, pessoas que eu adoro, já tiveram na casa. Então, assim, tem esse network, tem os palestrantes, e tem, gente, uma coisa assim, que na verdade eu nem esperava isso, e veio ali na experiência da primeira edição, que é assim, como a gente é carente disso.
A gente tem uma equipe lá que cuida do buffet. Uhum. Então a gente acorda, já tá a mesa Tudo do pronto. café Ai, da que manhã. maravilha. Então a gente senta, a gente tem alguém lá, a gente conversa, a gente se sente gente. Aham. Eles são os queridos, o pessoal do Luciano. Nossa, assim, tô indo pra 3ª edição com eles. As meninas batem papo também Uhum. com eles. A gente acabou o café da manhã, vai pra primeira palestra. A gente não lava um talher. Nossa. Quando volta, tá tudo Um spa. com passe de mágica, gente. Um spa. É um spa. Tadinho, o Luciano que sabe, um passe de mágica, que trabalhão que ele teve. Já tá tudo ali, ó, pronto pro almoço. Então a gente vai lá. Então a gente se sente acolhida, a gente Aham. se sente cuidada, Esse é sabe? excelente. E ali a gente se coloca também nesse lugar. Ali eu vejo pessoas se vulnerabilizando. Eu escutei histórias já na casa das empreendedoras, assim, que você fala, uau. Porque a gente também tem esse momento terapia, né? Vai alguém lá. E o mais bacana, nada sai de lá. Eu nunca tive muita mulher junta, fofoca, né? Salão Já de chegaram a beleza, me perguntar né? isso. Não tem, acredita? É. Nada. Isso- Comentários assim que eu vejo que não repercutiram lá fora, aqui fora, né? Que saiu de lá, de gente ali deixando o teu íntimo ali numa conversa. Eu peço, né? Lógico que quando a gente começa, eu converso disso com as meninas. E é tão incrível porque não tem fofoca, não tem briga ali naquele momento que a gente tá na casa. Vai tudo muito assim, tranquilo, é muito gostoso. Muito bom. E esse ano, como é que tá as vagas? Ainda tem vaga? Eu acho porque eu que fiquei sabendo que tá quase encerrando. eu acho que 3, tô não tinha com falado. 3 vagas agora só. Isso porque eu parei, não sei se você viu, eu não tô botando ainda colocando muito direto. de novo. Isso porque ela quase não faz propaganda. Isso é porque ela quase não faz propaganda. Ela posta uma vez na vida, eu tô na mão. Exatamente. Inclusive tem que criar um Instagram só pra ele e tudo mais. Exato. Sem essa divulgação toda. Quando eu coloquei no Instagram, no primeiro dia eu já tinha ali 50 vagas já preenchidas. E aí foi surgindo outra, e para garantir a vaga é sobre o pagamento, né? Porque é realmente uma vaga, é muito restrito, né? Esse ano vamos ser 13. 13 vagas, então já temos 10 ali preenchidas. E quem já tem as pessoas que vão palestrar esse ano? Você já tem os Algumas nomes? já. Eu ainda não vou soltar os nomes, não. Secreto. Por enquanto, mas eu posso já falar que a gente vai ter alguém falando de vendas. Ok. A gente vai ter alguém falando sobre liderança. Excelente. Eu vou ter alguém falando sobre inteligência artificial. E vou ter alguém... Mais que excelente. né? É a hora. hoje em dia. E falando sobre processos. Tá. Eu acho que é as maiores dores. Sim. Pra falar a verdade, das pessoas. Acho que a minha virada de chave, de fato, pra decolar foi processos. Fazer o processo melhorar certinho. E agora com a inteligência artificial, nossa. Eu tô revisitando todos os meus processos. O universo é o limite. Criando apostila para cada um deles, muito mais elaborado do que eu tinha antes, graças à uma inteligência propaganda artificial. aqui de graça, tá, Fábio? Beleza? Inteligência artificial, Fábio. Podem ir lá. Então, Mari, pra gente começar nosso fim de papo, infelizmente, fazer aqui um bate-bola com você, é um jogo rápido. Eu vou te falar uma coisa e você me fala o que vem na sua mente. Beleza. Bem rapidinho, tá? Café ou vinho? Café. Medo ou coragem? Coragem. Sol ou chuva? Sol. Ficar quieto ou falar tudo? Falar tudo. Sonhar grande ou passo de formiga? Sonhar grande. Um hábito que você não abre mão? Orar. Uma coisa que pouca gente sabe sobre você? Que eu sou tímida. Tímida. Ariana. Tímida. Mas eu acredito que eu também sou... Bom, eu sou ariana, eu também sou tímida então, em determinados momentos. Sim. Eu preciso ver o terreno primeiro. Exatamente. Até então eu fico ali. Aí se me der uma brechinha assim, esquece. Já era. Fala mais do que Paulo na Exato. chuva. Uma mania que você tem e não quer largar. Uma mania que eu tenho e eu não quero. Ou que você não consegue largar. Eu acho que eu não tenho muita mania. Ariana não gosta de rotina, não gosta de coisa repetitiva. Uma mania assim, não sei. Não. Eu
Bom, no meu caso, eu acho que um pouco o telefone. Tenho mania, assim, às vezes, do nada eu tô pegando o telefone. Pra ver alguma coisinha assim. Às vezes eu tô com muito tempo com o telefone na mão. Pode E é automático. ser, o Automático. telefone também não vejo. Quando eu vejo, só peguei por pegar. Eu Pode acho ser, que eu então, seria de repente, telefone. essa também. Um lugar que recarrega suas energias. Natureza, praia, lago, abraçar árvore, hiking. Abraçar árvore. O que te faz chorar fácil? O que faz chorar fácil? Gente, assim, minha família, qualquer coisa assim que eu pensar em família, eu acesso ali, sabe? Você é sentimental, sensível assim, ou você é um pouco mais cascadura? Então, depende. Eu sou muito prática. Eu costumo dizer que eu tenho uma visão muito prática da vida. Muito. 2 e 2 são 4, vamos ali, sem muito drama e tal, tal. Mas em contrapartida, eu sou assim, sabe quando você sente que você tem muito amor? Sabe? Um amor que transborda, que explode. E amor, que eu falo assim, é de um querer bem, de coisa boba, de coisa simples, de um passarinho passando aqui, umas coisas assim, sabe? Então, às vezes, eu sou muito durona para umas coisas e uma manteiga derretida para umas coisas que alguém vai olhar e vai falar, nossa, que ridículo. E aí na Dedanha a gente vai trazer, eu vou trazer a ONG, que eu ajudo, e aí você traz a sua ONG. Aí a gente, quem ganhar, né, faz a doação. Não precisa, você viu lá, né? Ela não é ONG, não é registrada, nem nada. Não, é trabalho social. A gente traz um trabalho social, porque eu acho... cara, eu acho legal, principalmente sendo no Brasil, quem tem condição, mesmo sendo 10, 15, 20 dólares, ajuda muito lá. Sim. Ainda mais que o dólar agora tá quase. Nossa, demais. Tá Eu 6. botei lá, né? Eu tenho, que eu chamo a campanha dos 10 dólares, que eu penso assim, 10 dólares todo mundo poderia ficar me doando todo mês. Não doa, não. Nada? Pouquíssimo. Hoje eu tenho 2 pessoas, Orlando, que estava aqui, e uma outra amiga minha que me doam todo mês 10 dólares. O que eu tô conseguindo mandar é 20. E eu já adotei uma família dessa comunidade. Foi até por isso que surgiu, porque eu adotei eles. Eu falei assim, não posso adotar todo mundo. Ai, não dá. E é uma família grande. Então, assim, eu dou tudo. Cesta básica, às vezes é época de escola, a gente manda roupa. No Natal eles vão... Mas eu dou tudo o nome da minha mãe. Aí eles botam a plaquinha assim, obrigada, tia Olímpia, eu vou Olímpia, nem lembro. Que bonitinho. Aí, porque a gente conhece, é meu amigo de infância. É amigo de infância do meu marido. Então, ele é da comunidade, ele sabe quem realmente passa necessidade, né? E aí começou a ter um monte de gente também com necessidade. Eu falei, gente, não vou conseguir ajudar todo mundo. Aí foi quando eu falei, comecei a divulgar no Instagram, se todo mundo puder, eu mando, e aí a gente junta. Acaba que é pouco, minha irmã no Brasil arrecada lá, e eu tento arrecadar aqui. E a gente junta, tem dado aí pelo menos umas 6 cestas. Quantas famílias são, mais ou menos? Ele tem uma média de 120 crianças desse Tuca Futebol Clube. Entendi. E ele usa isso para assim, para ocupar o tempo das crianças na favela, para não ficar ali à mercê da bandidada, do tráfico. Não ganha um centavo por isso. Ele tem o trabalho dele e ele faz isso Ele ajuda no horário vago.